receba com muito carinho nosso querido Augusto. Você está feliz, meu irmão? Eu acho que não está não, foi baixo. Está feliz? Glória a Deus, hoje é o dia do pastor Batista e é uma grande alegria para nós estarmos nessa igreja, com tantos pastores que têm nos abençoado, nos servido, com tanta alegria. E como hoje é o dia do pastor Batista, em homenagem aos pastores, vire para o irmão do seu lado. Brincadeira. Mas que bom que nós estamos aqui mais uma vez. Abra sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 7. Nós estamos em uma série de mensagens que se chama Pessoas Comuns Vivendo Histórias Extraordinárias. Ao longo de todo o nosso ano, nós estaremos estudando a vida de vários homens e mulheres de Deus, personagens bíblicos que marcaram a história, personagens que transformaram a história. E com eles nós vamos aprender que pessoas comuns, como eu e você, se cumprirmos o propósito que o Senhor tem designado para nós, podemos fazer uma grande mudança nessa nação, nessa cidade. Você crê nisso? Hoje então, dentro dessa série, nós temos algumas temporadas, como se fosse uma série ali do Netflix. E na temporada que nós estamos hoje, é sobre a restauração do templo. Eu não vou fazer igual o pastor Juan, pegar lá desde Adão e Eva, chegar até aqui em Esdras. Depois você pesquisa lá no YouTube, ele já faz isso, com mais maestria do que eu. Mas o que aconteceu nesse contexto? Na semana passada, nós ouvimos sobre o início da restauração de Jerusalém. Jerusalém, em determinado momento, pecou contra o Senhor, a monarquia caiu, Jerusalém foi tomada pelos babilônios. Eles levaram o povo para o exílio, levaram eles para a Babilônia, e destruíram Jerusalém, destruíram os muros, destruíram a religião, destruíram as casas, destruíram o que tinha de mais sagrado para o povo judeu, que era o seu templo. Então, quando nós estamos aqui no livro de Esdras, a partir do capítulo 1, nós vemos o início desse retorno do povo de Deus à sua terra, o início da reconstrução do templo. É muito interessante que antes de construírem qualquer coisa, antes de restaurarem qualquer coisa, eles restauraram o altar de adoração ao Senhor. Essa é nossa prioridade, deve ser a nossa prioridade, e nós aprendemos isso semana passada. Deus usou um rei chamado Ciro, que era um rei persa. Nesse meio termo aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Ciro, que era um rei persa, o império persa, conquistou a Babilônia, destruiu a Babilônia. Na verdade não destruiu, mas conquistou toda a Babilônia. Então agora os judeus que estavam debaixo do domínio da Babilônia, agora estão debaixo do domínio dos persas. E aí Deus usou Ciro poderosamente para ser como um ministro do Senhor. Ciro era um rei pagão, ele não era um rei que servia ao Deus de Israel, mas ele foi usado por Deus para libertar o povo, para liberar o povo daquele exílio, daquela escravidão, para que eles voltassem para a sua terra e reconstruíssem toda a sua nação. Mas tem um fato muito interessante aqui, nós já aprendemos muito bem sobre isso com o pastor Juan semana passada, mas tem um fato maravilhoso aqui, que me salta aos olhos e que encharca o meu coração de fé, de alegria, que é o fato de que esse ato de Ciro, ele foi profetizado pelo profeta Isaías. Se nós formos ali no livro de Isaías, no capítulo 44, no versículo 28, nós vemos uma profecia de Isaías a respeito de Ciro. Olha o que está escrito: eu digo a respeito de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Essa é uma profecia que Deus deu a Isaías sobre o retorno do povo de Deus a Jerusalém e sobre
o fato de que Deus usou Ciro, um rei persa, pagão, para cumprir essa ordenança, para cumprir esse propósito. Tá bom, o que tem de extraordinário em tudo isso? O que tem extraordinário em tudo isso, meu amigo, minha amiga, é que essa profecia foi feita 200 anos antes de Ciro existir. 200 anos antes de Ciro existir, Deus, antes do templo ser destruído, antes de Jerusalém ser destruída, Deus deu uma profecia para um dos seus, dizendo que 200 anos depois, um homem chamado Ciro, Deus ainda deu o nome da pessoa, seria usado como um pastor de Israel. Isso enche o meu coração de alegria, porque fala da veracidade da Bíblia, porque fala do quanto nós podemos confiar na palavra do Senhor, do quanto nós podemos entregar o nosso coração em obediência ao que a palavra do Senhor está nos orientando, do quanto que a palavra de Deus é verdadeira, porque é sobre isso que nós falaremos hoje. Nós falaremos sobre a restauração da nossa espiritualidade. Semana passada falamos sobre a restauração do templo. Hoje falaremos mais da questão do nosso relacionamento com o Senhor. Os judeus foram levados cativos por causa do seu pecado, mas o nosso Deus bondoso já tinha preparado o seu socorro, já tinha preparado um futuro de esperança para aquele povo. O templo então foi restaurado. Nós podemos ver de Esdras 1 ao capítulo 6, 70 anos aproximadamente, uns vão dizer mais, uns vão dizer menos, após o templo ser restaurado, uma nova comitiva então é enviada a Israel, e nela está Esdras. Esdras é enviado para restaurar a fé do povo de Deus. Quando nós falamos de espiritualidade, é bom você ter em mente que nós não estamos falando de rituais religiosos, nós não estamos falando dos ritos, nós não estamos falando dos costumes, nós estamos falando de conhecer a Deus. Nós aprendemos aqui na nossa igreja que fé não é acreditar. Acreditar é você colocar crédito em alguém esperando receber algo em troca. Fé é conhecer ao Senhor. Então, o nosso tema nessa noite é sobre restaurar a nossa espiritualidade, restaurar a nossa fé, restaurar o nosso relacionamento com Deus. E para isso eu te convido a ler comigo Esdras capítulo 7, versículo 1. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias. Pule para o versículo 6. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Pule agora para o versículo 9. Ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e no primeiro dia do quinto mês chegou em Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Fique com a sua Bíblia aberta, nós iremos passear por alguns versículos, por isso não feche, para que você possa acompanhar e conferir comigo. Mas agora eu gostaria de te convidar a orarmos nesse momento. Esse é um tema muito sério para o nosso tempo, e eu sei que Deus quer falar algo com você, porque Ele já está falando comigo, desde o primeiro dia que eu peguei para começar a estudar essa palavra. Deus já tem ministrado o meu coração, e eu tenho certeza que se você abrir o seu coração nessa noite, Ele também falará com você. Vamos orar? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, e peça ao Senhor nesse momento para falar com você. Se você não sabe orar, não tem problema, é apenas uma conversa. Fale com Ele: Senhor, fale comigo. Não me permita sair daqui da mesma forma que eu entrei.
Pai, nós clamamos ao Senhor misericórdia, nós clamamos ao Senhor a tua graça, nós clamamos ao Senhor que fale conosco nessa noite. Por favor, meu Pai, venha transformar os nossos corações e que possamos sair daqui totalmente restaurados pelo poder da tua palavra. Nós cremos que o Senhor pode fazer isso e nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê nisso? Amém. Quem era Esdras? Esdras, ele era um descendente de Arão. Arão, ele era irmão de Moisés, aquele que libertou o povo de Deus. E Arão, ele foi o primeiro sacerdote que existiu, o primeiro sumo sacerdote, um líder espiritual do povo de Deus. Arão é aquele que deu origem aos levitas e a todos os sacerdotes que vieram após dele até os dias de hoje. Se você for a Israel, você verá os sacerdotes ali, e aqueles que são sacerdotes hoje, são levitas, ainda são descendentes de Arão, porque é a tribo que Deus separou, a tribo de Levi, para que servisse a ele, nessa forma, no sacerdócio. Então Esdras, se você for no versículo 5 aí do capítulo 7, vai falar um pouco da genealogia dele, e dizer que ele era descendente de Arão, ou seja, Esdras era um sacerdote, Esdras era um líder espiritual, Esdras liderava o povo de Deus espiritualmente para mais perto de Deus. Esdras também era um escriba. O que era um escriba? Um escriba no tempo de Jesus era alguém que era responsável por fazer cópias da Bíblia, não cópias no sentido negativo, cópias para espalhar ainda mais a mensagem, e cópias também para que se preservasse os escritos sagrados. Não é uma cópia do tipo camelô, não é isso. Os escribas então, eles tinham essa função de copista. Porém o escriba nesse tempo aqui de Esdras era diferente. Ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus. Ele era, na verdade, um guardião da palavra de Deus. Lembra que o povo estava no exílio, estava na Babilônia? Então ele era aquele que estava guardando a palavra do Senhor, preservando a palavra do Senhor. Quem era Esdras? Esdras era uma autoridade. É muito possível que Esdras era parte da liderança do governo ali de Artaxerxes, porque ele era reconhecido pelo rei. O rei sabia quem ele era, foi o rei que o enviou para Jerusalém. Ele também era conhecido como escriba, então ele tinha um título, não era alguém comum, era alguém que tinha um título. Ele também era recomendado pelo rei. O rei disse: eu o estou enviando, leve essa carta com autorização minha. Ou seja, é possível, e os estudiosos dizem isso, que Esdras poderia ser como um líder judeu dentro do governo de Artaxerxes. E uma vez que o segundo templo foi restaurado, ele então foi enviado para resgatar a fé do povo, para restaurar a fé do povo. E é interessante que Esdras é aquele que restaura a obediência nas escrituras sagradas. Esdras, segundo os grandes estudiosos da Bíblia, ele é aquele que é responsável por firmar o vínculo da obediência bíblica com a religião. Talvez para você é algo que não tem como se dissociar, mas imagina aí, o povo estava escravo no exílio há muitos anos, o povo havia perdido os seus costumes, perdido a sua fé. Esdras então é aquele que é responsável por unir novamente a prática religiosa com a obediência e o zelo nas escrituras. Se você pular para o capítulo 8 de Neemias, tem algo muito interessante, que Esdras está ali lendo a Bíblia, lendo os escritos sagrados, né? No caso, na época ainda não era a Bíblia do jeito que a gente tem aqui, era só o Velho Testamento, e ali ele está lendo com o povo, ensinando o povo, e ali eles descobrem que na festa dos tabernáculos, que é uma das festas sagradas de Israel, eles deveriam então sair das suas casas e morar em cabanas. Era algo a ser respeitado no detalhe, obedecido no detalhe,
mas aquele povo tinha se esquecido disso. Eles festejavam, mas não tinha esse zelo de sair para morar nas cabanas durante alguns dias. E aí o texto vai dizer, no versículo 17 do capítulo 8 de Neemias: toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isto, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e estavam muito alegres. Centenas de anos haviam se passado, desde Josué a Esdras. E aqui a palavra diz que desde Josué, aquele que sucedeu Moisés, eles não mais tinham celebrado a festa com tamanho zelo. Não é que eles não faziam a festa, mas quer dizer que eles não tinham o mesmo empenho, não tinham a mesma piedade, não tinham a mesma exatidão, não tinham o mesmo zelo, não tinha tamanha consideração pela lei do Senhor. Esdras foi um homem que foi usado, escolhido por Deus, para resgatar este vínculo de obediência. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que não adianta restaurar as estruturas, não adianta somente os rituais externos, não adianta você vir no culto todo domingo, não adianta você dar os seus dízimos todos os meses, não adianta você não perder uma ceia do Senhor, não adianta você somente se batizar, se o seu coração não estiver convertido verdadeiramente ao Senhor. Não adianta o externo. O povo ali tinha voltado para a sua terra, para o seu templo, mas não haviam restaurado a sua intimidade com Deus, não haviam restaurado o seu relacionamento com Deus. E sabe o que eu vejo hoje? Nas nossas conversas com as pessoas, nos nossos atendimentos pastorais aqui da igreja, eu me deparo com pessoas que conhecem a religião, mas não conhecem Jesus Cristo. Eu tenho me deparado com muitas pessoas que gostam muito do pertencimento. Eu amo participar desse grupo. Essa é uma família muito bondosa, é muito bom vir aqui, receber um sorriso, um abraço do pessoal do Connect, dos meus irmãos aqui. É muito bom esse senso de pertencimento. Eu gosto do pertencimento, mas eu não sei quem é Jesus. Eu tenho visto pessoas que vieram para a igreja porque o marido trouxe, porque a esposa trouxe. Ela começou a vir, eu vim com ela também, tenho gostado muito, muito legal, mas ainda não conhecem Jesus. Eu conheço e eu tenho visto pessoas que já tiveram um relacionamento com Deus, mas se afastaram e hoje não sabem mais quem é Jesus. Eu tenho visto pessoas, irmãos, crentes no Senhor Jesus, professam essa fé, mas no seu coração não há mais fé, no seu coração não há mais confiança, no seu coração não há mais intimidade com Deus. É tempo da gente restaurar nosso relacionamento. Se você se encontra dessa forma que eu disse aqui, não saia daqui do mesmo jeito. Só depende de você, sabia? Às vezes a gente fala assim: se Deus quiser eu volto para os caminhos dele. Deus quer. Se Deus quiser eu vou sair daqui restaurado. Deus quer. Deus quer tanto que Ele enviou o Filho dele para morrer no seu lugar. Ele quer. Você quer? Se você quer, não saia daqui da mesma forma. Deixe essa palavra entrar no seu coração e transformar o seu ser. Permita com que Deus restaure aquilo que está morto dentro de você. Permita com que Ele vivifique o seu coração nessa noite. Abandone o orgulho, abandone os seus preconceitos e diga ao Senhor: Pai, transforma a minha vida nessa noite. Hoje é o dia da sua restauração. Esdras era um homem que vivia de fato uma vida de intimidade com Deus. Por isso que nós lemos que a mão bondosa do Senhor estava sobre ele. Isso significa que Deus sabia quem era Esdras.
Isso também significa que Esdras sabia quem era Deus. Ele desfrutava de um cuidado extraordinário. Esdras verdadeiramente era abençoado por Deus. Nós também podemos ser assim. Nós inclusive podemos sair daqui hoje assim. Basta nós querermos. Se quisermos, podemos sair daqui abençoados por Deus. Para isso nós podemos aprender com Esdras 7 coisas, 7 passos, 7 pontos importantíssimos. 3, bem menos que 7. Não sei porque que eu tirei. É porque o capítulo é o 7. 3 pontos, 3 passos importantes para nós restaurarmos a nossa espiritualidade. E nós aprendemos isso no versículo 10 do capítulo 7, que diz que Esdras pôs no seu coração um propósito. Um propósito ele pôs no seu coração: buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor, ensinar a lei do Senhor. Para isso, em primeiro lugar, nós precisamos buscar a lei do Senhor. Sabe o que isso significa? Buscar a lei do Senhor é buscar conhecer o caráter de quem Deus é. É buscar conhecer quem Deus é. Buscar a lei é prosseguir em conhecê-lo diariamente. Em Isaías 55 está escrito: busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoque-no enquanto Ele está perto. Sabe o que isso significa? Que o tempo de buscar ao Senhor é hoje, é agora, porque amanhã o Senhor Jesus pode voltar, levar consigo a sua igreja, e Ele não estará mais disponível. As pessoas procurarão e não o encontrarão, mas hoje Ele está perto. Hoje o Senhor está aqui nesse lugar, e nós podemos buscá-lo. Para buscar o Senhor, conhecer a lei do Senhor, a gente começa do começo. E começar do começo é começar da própria palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus, meditar nessa palavra dia e noite. Esdras, ele não era qualquer um, ele era um especialista na palavra de Deus. Ele era apaixonado pela palavra de Deus. Esdras tinha um zelo pela palavra de Deus que muitos do seu tempo não tinham. Mas como anda o nosso coração? Nós temos a mesma paixão pela palavra de Deus? Nós temos o mesmo amor pela palavra de Deus? Nós temos o mesmo zelo pela palavra de Deus? Esdras era um homem que conhecia, mas ele não era cheio de conhecimento somente. Ele era alguém em que o seu conhecimento era transformado em integridade, em caráter, em santidade. Ele não era uma pessoa que sabia muito somente. Ele era alguém que sabia muito e vivia muito aquilo que ele sabia. Se nós perguntarmos aqui hoje, talvez nós vamos ver especialistas na Bíblia, especialistas na palavra do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa, até o diabo é. O diabo sabe mais do que a gente. Saber não é o suficiente, viver é necessário. Mas temos que ter o zelo e compromisso com a palavra do Senhor. Eu vejo os irmãos mais antigos da nossa igreja, às vezes nós estamos conversando e eles vêm falando comigo o seu cronograma de estudo bíblico. Agora eu estou estudando 1 Coríntios, e eu pretendo terminar essa semana, porque na semana que vem eu já quero começar 2 Coríntios. Eu quero me aprofundar na palavra do Senhor. Eu veio uma vez, perguntaram para o Hernandes Dias Lopes, como que ele estuda a Bíblia, como é que funciona, e ele falou assim: eu mergulho na palavra do Senhor, eu escolho um livro por mês, e eu fico o mês inteiro lendo aquele livro, relendo, meditando, mergulhando na palavra do Senhor. São homens de Deus que nos inspiram, mas de nada vale se nós não amarmos a palavra do Senhor. Você tem amado a palavra do Senhor? Você tem buscado a lei do Senhor? Nós também aprendemos com Esdras, no capítulo 8 do livro dele, no versículo 21,
Então ali junto ao rio Ahava proclamei um jejum, para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Nós aprendemos que jejum e oração é o começo para tudo que nós vamos fazer na nossa vida. Jejum não é uma coisa que determinada denominação faz, outra não tem a ver com denominação. Jejum e oração tem a ver com amor a Jesus. Jejum e oração tem a ver com você se humilhar e reconhecer quem Deus é. Esdras proclamou um jejum para que aquelas pessoas soubessem que não era ele, para que aquelas pessoas soubessem que não era o rei, mas era Deus quem os estava levando de novo para a terra prometida. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de jejum? Quando não tem jejum e oração aqui na igreja, vigília, você tem orado, você tem jejuado na sua casa? Como tem sido sua vida de jejum e oração? Nós vemos alguns memes, alguns desenhinhos assim na internet, umas brincadeirinhas, que tem 2 galpões, como se fossem 2 igrejas. E uma tem uma placa, bênção sem limites, e nós vemos uma fila gigantesca na porta. Na outra tem uma placa, jejum e oração, e você vê 3 gatos pingados ali. Seria engraçado se não fosse profundamente triste. Como está a sua vida de oração e jejum ao Senhor? Nós aprendemos também uma coisa com Esdras, que para buscar a lei do Senhor, para buscar conhecer quem Deus é, nós também precisamos de uma adoração verdadeira. No versículo 35 do capítulo 8 de Esdras está escrito assim: os exilados que voltaram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel. E aqui vai falando de mais ofertas que eles deram ao Senhor. Sabe por quê? Porque eles estavam de volta, porque eles estavam vendo a mão do Senhor atuando na vida deles, porque eles eram gratos ao Senhor pelo que Deus estava fazendo na vida deles. Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Como anda a sua vida de adoração ao Senhor? E uma vida de adoração não é só cantar músicas ao Senhor. Uma vida de adoração é ter uma vida que honra ao nosso Deus. A sua vida tem honrado ao Senhor por onde você passa, por onde você vai. Você tem honrado ao Senhor com a sua vida. Nós também aprendemos com Esdras que para buscar a face de Deus, nós precisamos de um verdadeiro arrependimento. Esdras em determinado momento descobriu que o povo de Deus havia se corrompido. Mesmo com a restauração do templo, aquele povo havia se casado com mulheres cananeias, e os principais que fizeram isso foram os sacerdotes, os ministros, foram os primeiros. Esdras ficou tão constrangido, Esdras ficou tão consternado com essa situação, que no capítulo 9 ele diz: quando eu ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei perplexo. Então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel. Esdras se quebrantou, se humilhou diante de Deus por causa do pecado daquele povo. Ele nos ensina o que é um arrependimento verdadeiro. Mas e você? Qual foi a última vez que você chorou por causa dos seus pecados? Qual foi a última vez que você esteve profundamente arrependido pelos seus pecados? Ou quando você comete um erro, você simplesmente fala assim: ah, Deus vai entender. Ah, Deus, é assim mesmo, você me fez assim. Você já sabe aí como é que é as coisas. Qual foi a última vez que você verdadeiramente se quebrantou diante de Deus? As iniquidades que nós cometemos nos afasta do Senhor. O nosso pecado quebra o nosso relacionamento com Deus. Sabe por que às vezes você não está ouvindo a voz do Senhor? Sabe por que para a sua vida tudo está dando errado? Sabe por que você olha para um lado e para o outro e não vê solução? Talvez é porque você está tão distante do Senhor,
por causa dos seus pecados. Hoje é um dia de arrependimento, é dia de buscarmos verdadeiramente a face do nosso Deus. Nós aprendemos então com Esdras, que para restaurar a nossa espiritualidade, a nossa fé, nós precisamos em primeiro lugar buscar, nos dedicar em buscar a lei do Senhor. Nós também aprendemos em segundo lugar a cumprir a lei do Senhor. Cumprir a lei é de fato obedecer a Deus. Cumprir a lei é viver uma vida de santidade. O povo de Israel não estava vivendo em santidade, não estava respeitando as leis do Senhor, não estava obedecendo, nem estavam se lembrando das leis do Senhor, quanto mais obedecendo às suas leis, os seus mandamentos, as suas ordenanças. Por isso Esdras, com o seu trabalho, ele veio nos ensinar que viver de verdade é viver conforme a vontade daquele que nos criou, e viver dessa forma é viver uma vida de santidade. Sabe o que é santidade? Santidade é viver afastado, separado do mundo. Isso não significa que você vai virar um extraterrestre, que você não vai mais conviver com seus amigos, com seus familiares. Não é isso, mas é afastar de toda pecaminosidade do mundo. Isso é se afastar, se separar do mundo. Mas santidade também é se separar para Deus, porque se você somente se separar do mundo, você vai fazer um monte de coisa, ou na verdade deixar de fazer um monte de coisa que você acha que é pecado, e vai se tornar um fariseu legalista, obediente à lei, obediente a uma regra, obediente a um dogma, mas sem relacionamento com Jesus, sem saber quem Jesus é, sem conhecer de fato quem Deus é. Então santidade é se separar do pecado do mundo e se separar em dedicação a Deus, a conhecer quem Deus é. Mas hoje nós vivemos um tempo delicado em nosso tempo, porque o que acontece hoje, como diz o pastor John MacArthur, é uma verdadeira racionalização do pecado, ou uma transformação em doença. Hoje, muitos pecados são chamados não mais de pecado, são chamados de compulsões, são chamados de doença. Sabe o que nós estamos fazendo? Racionalizando, trazendo o pecado, que é uma coisa fora do normal para nós, fazendo com que ele se torne algo normal e aceitável para a nossa conduta. Nós estamos fazendo um verdadeiro malabarismo para modelar a lei de Deus no nosso pecado, ao contrário de modelar a vida do pecador na lei de Deus. Nós estamos querendo adaptar a lei de Deus aos nossos prazeres, às nossas vontades, não mais mudar a nossa conduta. É como aquela pessoa que percebe uma dor no seu braço, e está doendo, e está doendo, e está doendo. Dor é algo normal? Não. A dor é o corpo falando que tem uma coisa errada, alguma coisa está errada, alguma coisa está fora do normal. Quantas pessoas aqui conhecem, ou é assim, conhecem alguém que tem uma dorzinha ali, já arrasta aí por uns 3 anos, 4 anos, 5 anos, e nunca foi saber o que era? Eu conheço uma pessoa assim, bem próxima de mim. Minha mulher está fazendo assim, ó. Ela está falando, sou eu mesmo, eu estava assim também, mas eu estou resolvendo. Nós não podemos aceitar algo que é anormal para nós. Nós não podemos modelar algo que é anormal dentro de uma realidade que o Senhor quer que a gente viva. Não adianta restaurarmos a estrutura religiosa se nós não restaurarmos a nossa vida de santidade. Antigamente em Israel existia o templo, e nesse templo tinha um lugar muito específico, que era chamado de o Santíssimo Lugar.
Esse lugar era o lugar da presença de Deus. Lá tinha a Arca da Aliança, e era o lugar onde Deus falava com o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano somente. Somente uma vez por ano, ele podia entrar nesse lugar, no santíssimo lugar, para ver a presença de Deus, para ouvir a voz de Deus, e somente o sumo, quando fala sumo sacerdote, é o supra-sumo dos sacerdotes, é o sacerdote, só ele podia entrar nesse lugar. Mas o que está escrito lá em Mateus 27, que quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? O véu se rasgou. O que era o véu? O véu é uma cortina que separava o santíssimo lugar do resto do templo, de onde as outras pessoas poderiam ir participando. Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou, ou seja, o acesso ao Pai estava aberto, estava livre. Nós podemos então ter a possibilidade agora de acessar um mais íntimo relacionamento com o Senhor. Mas sabe o que acontece? O que acontece é que a gente confunde as coisas. A gente confunde possibilidade com realidade. Todos nós podemos acessar esse lugar, mas engana-se aquele que pode acessar, que entende que pode acessar esse lugar de qualquer jeito. Irmão, o véu se rasgou, mas o compromisso de Deus com a santidade continua o mesmo, assim como era com o sacerdote, porque a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus não muda. Então o compromisso de Deus com o sacerdote, com a santidade, continua o mesmo. Nós erramos ao pensar que agora estamos no tempo da graça, e agora tudo é a graça, tudo é a graça, e não mais precisamos viver uma vida de santidade. Nós erramos em pensar que é só abrir a boca e tudo se resolve, que se não houver obediência da nossa parte, estará tudo bem. Não está, não está e nunca estará. Deus tem um compromisso com a santidade, com a pureza, independente do véu estar rasgado ou não. É por isso que muitas vezes nós não estamos ouvindo a voz de Deus, desfrutando da presença dEle, vendo os seus milagres, a sua atuação. A gente acha que está tudo bem, mas não está não. Precisamos resgatar a nossa vida de santidade. A palavra do Senhor não é como um self-service, que você vai ali no salão, vê aquelas bandejas ali, e aí você vai escolhendo o que você quer. Ah, eu gosto dessa comida, daquela ali eu não gosto. Jiló, misericórdia. Não é assim. A palavra de Deus, ela é para ser vivida no completo, na sua completude. Ela deve ser obedecida por inteiro. Não é a palavra de Deus que se amolda ao nosso modo de viver, de pensar, o nosso modo atual de pensar. Na verdade, somos nós que devemos modelar a nossa vida pelo molde santo, que é essa carta de amor que o Senhor deixou para nós. O véu do templo que fazia a separação entre Deus e os homens se rasgou, mas a vida de santidade é a mesma. Confere comigo que o Novo Testamento vai falar sobre santidade. 1 Pedro 1,14, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Isso é graça, é Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 4, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos. Nesse assunto ninguém prejudica o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas está rejeitando a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Olha o que mais o Senhor fala na sua palavra sobre santidade.
Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme o padrão deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Hebreus 12:14, procurem viver em paz com todos, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Precisamos então cumprir a lei do Senhor, obedecer a lei do Senhor. E sabe o que é mais interessante? O pastor Juan disse aqui recentemente, todo mundo sabe o que tem que fazer, não é novidade para ninguém, não é novidade para ninguém, aquele pecadinho de estimação que você precisa abandonar. Mas não tem como viver uma vida plena com o Senhor, ter uma vida espiritual restaurada, sem cumprir e obedecer aos mandamentos do Senhor. Não tem como, é impossível. Portanto, nós estamos aprendendo com Esdras, buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor. Em terceiro lugar, ensinar a lei do Senhor. Para restaurar a nossa fé, a nossa espiritualidade, não basta apenas um movimento pessoal, particular. Eu também preciso levar essa restauração para a minha casa, para os meus amigos, para os meus familiares, meus colegas de trabalho. Se nós observarmos bem a palavra do Senhor, ela sempre vai nos colocar no movimento, eu e Deus, vertical, eu e o outro, o meu próximo, horizontal. Eu fui evangelizado, agora eu evangelizo. Eu me torno um discípulo, agora eu devo fazer discípulos. Oraram por mim, me ensinaram, dedicaram um tempo por minha vida, agora eu oro pelo outro, eu ensino o outro, eu me dedico ao outro. Este é o movimento natural do reino de Deus, mas muitos de nós querem parar somente no primeiro estágio, eu e Deus, o resto, mas não funciona assim. Romanos 1,16, Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é a transformação do Senhor, é o poder de Deus para a salvação, para a transformação de todo aquele que crê. E nos envergonhar do Evangelho significa escondê-lo, guardá-lo só para mim, ter medo de levar a outras pessoas. A restauração da nossa espiritualidade não estará completa sem entendermos que precisamos transbordar na vida de outras pessoas. Irmãos, isso é maturidade espiritual. Maturidade espiritual não tem a ver com quanto tempo de convertido você tem, não tem a ver com quanto tempo você é membro dessa igreja, com quanto tempo você desceu as águas. Maturidade espiritual tem a ver com experiência, e se a sua experiência te levou à estatura de Cristo, e Cristo era aquele que servia aos outros, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas eu vim para servir aos outros, e dar a minha vida pelo resgate de muitos. Essas são as palavras de Jesus, essas são as palavras do Senhor. Mas qual foi a última vez que você ensinou alguém sobre a lei do Senhor? Qual foi a última vez que você transbordou sobre alguém aquilo que Deus estava fazendo na sua vida? Nós podemos fazer isso de diversas formas, através de conversas informais, através das nossas amizades, dos nossos familiares. E aqui na igreja nós fazemos isso através das células. As células é um ambiente perfeito para a gente cumprir a grande comissão do Senhor. É na célula que nós evangelizamos, nas células que nós conduzimos as pessoas aos batismos, é na célula que nós discipulamos as pessoas. Essa é a nossa principal estratégia. Então você precisa se colocar à disposição do Senhor. Abra sua casa para receber uma célula. Se coloque à disposição de servir ao Senhor, se tornando um líder também. Deus quer usar a sua vida.
assim como Ele usou a vida daqueles que abençoaram você. Você consegue lembrar pelo menos o nome de uma pessoa que Deus usou para fazer com que você estivesse aqui agora, nesse momento? Rapidamente, você consegue pensar em pelo menos uma pessoa que Deus usou para te abençoar, para falar do Evangelho com você, para orar por você, para se sacrificar por você, para te servir? Rapidamente me vem à mente vários nomes, várias pessoas. E sabe o que é o mais legal? Agora Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você. Deus quer usar você para fazer aquilo que fizeram por você. Em 1 Pedro está escrito, no capítulo 2, versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto está dizendo que quem é essa geração eleita, esse sacerdócio? Não está falando dos 12 discípulos de Jesus, está falando de todo aquele que foi chamado por Jesus, todo aquele que foi salvo por Jesus. Todos nós que fomos salvos por Jesus, somos sacerdotes, ministros do Evangelho. Nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas sabe o que acontece com a gente? Muitos de nós ainda estão presos àquela mentalidade que nós herdamos do catolicismo, da diferença entre clero e leigos. O clero é aquele responsável por pregar, por falar do Senhor, por cuidar das pessoas, e os leigos, os meros mortais, só recebem. Isso é um engano de Satanás, isso é um engano do inimigo. Deus te chamou para ser um sacerdócio santo dele nessa terra, para fazer a diferença nessa terra, para influenciar pessoas, para transformar a vida de pessoas. Todos sacerdotes santos do Senhor, falando do Evangelho que cativou o seu coração. Você foi chamado por Deus como um sacerdócio real, ministros do Senhor. Mas nós temos na Bíblia também alguns direcionamentos, alguns alertas para os sacerdotes, e eu gostaria que você acompanhasse comigo Malaquias no capítulo 2. Este é um alerta para os sacerdotes daquele tempo, mas também para nós, para mim e para você. No versículo 7 está escrito assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Quem é um sacerdote? O mensageiro do Senhor. Ele é aquela pessoa que está disposta a instruir. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você diz que segue Jesus Cristo, você está instruindo, influenciando, independente de você, se você está fazendo isso para o bem ou para o mal, porque a sua vida é um espelho para quem está lá fora. As pessoas estão olhando para você e vendo o seu testemunho. Mas qual que é o testemunho que elas estão vendo? Qual que é a instrução que elas estão vendo? De alguém santo ou de alguém que está falho, desonrando o nome do Senhor? No versículo 8 está escrito: mas vocês se desviaram do caminho e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, do Senhor dos exércitos. A Bíblia nos fala: ai daqueles que fazem os outros tropeçar, ai daqueles que são pedra de tropeço para outras pessoas, ai daqueles. A sua vida tem gerado vida para o outro, ou tem sido uma pedra de tropeço na vida do outro? Porque você é um espelho. Você é um espelho, as pessoas estão olhando para você. No versículo 9: por isso também, diz o Senhor, eu os fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo.
na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Sabe o que é parcialidade? Isso aqui eu quero, aquilo lá não. Eu aplico isso, mas essa parte aqui não me convém. Estão olhando para você, mesmo você não tendo uma ação ativa de instrução, a sua vida é um testemunho. Mas as pessoas estão olhando para você, estão desejando conhecer o Deus que você serve? Ou as pessoas estão olhando para você e estão dizendo: nunca que eu piso numa igreja evangélica? São mal pagadores, desonestos, maldosos, fofoqueiros, glutões. O seu testemunho tem despertado o coração das pessoas para conhecer o Senhor ou não? Por isso nós precisamos hoje buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor, ensinar a lei do Senhor, para que nós possamos restaurar a nossa espiritualidade e sobre nós recair as consequências de alguém que de fato serve ao Senhor, de alguém que está com a sua vida espiritual resolvida. Sabe quais são as consequências de alguém que está com a vida espiritual resolvida? Passe por favor aí para mim, travou aqui. É o que está escrito lá em Esdras 7, no versículo 6. E como a mão do Senhor seu Deus estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. A consequência de uma vida espiritual vitoriosa é uma vida terrena e material vitoriosa, porque o mundo espiritual governa o mundo espiritual. A consequência de uma vida espiritual bem resolvida são as portas desse mundo abertas para aqueles que venceram lá antes. Não adianta clamar ao Senhor por bênçãos materiais, sendo que espiritualmente você está quebrado. Não adianta tentar vencer no seu trabalho, na sua família, nos seus estudos, se espiritualmente você não tem buscado ao Senhor, não tem cumprido a lei do Senhor e não tem ensinado sobre a lei do Senhor. As portas materiais se abrem para aqueles que espiritualmente estão restaurados. E é isso que o Senhor deseja para você nessa noite. É isso que o Senhor deseja para mim nessa noite. Que a gente saia daqui amando o Senhor, amando o Senhor, se arrependendo dos seus pecados, numa vida de santidade, e disposto a anunciar a palavra do Senhor àqueles que tanto necessitam lá fora, dispostos a anunciar as verdades desse amor que está transformando a nossa vida todos os dias. Qual é a sua resposta para o Senhor nessa noite? Eu gostaria que você ficasse de pé. Se você se identificou com algum dos pontos que nós falamos aqui, eu te convido a orar ao Senhor nesse momento. Se você identificou que existem áreas na sua vida que precisam de conserto, eu te convido a fechar os seus olhos agora e clamar ao Senhor por uma restauração. Comece se arrependendo, comece renovando o seu compromisso com o Senhor. Fale alguma coisa com Ele nesse momento.
uma resposta ao Senhor. Se você tem pecado contra Ele, se arrependa dos seus pecados nesse momento. Peça perdão, diga os nomes do pecado. Se arrependa nesse momento. Peça ao Senhor que te lave com seu sangue. Peça ao Senhor que transforme a sua realidade. Se você precisa de um zelo maior com a palavra, se arrependa nesse momento e peça ao Senhor que te dê amor pela palavra dele. O livro de Neemias, capítulo 8, diz assim: quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu, como um só homem, na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos aqueles que eram capazes de entender e que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em alta voz, diante da praça, que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras então louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: amém, amém, assim seja, assim seja. Então inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. O povo de Deus, ao ouvir de novo a palavra do Senhor, adotou uma postura humilde, se prostrou diante de Deus, se arrependeu dos seus pecados e renovou a sua aliança com o Senhor. Nessa noite você ouviu a palavra de Deus, você ouviu o que Deus queria falar ao seu coração. Qual que é a sua postura diante da palavra do Senhor? Qual é a sua postura diante do que Deus ministrou ao seu coração? Se é uma postura de arrependimento, de humilhação, de quebrantamento, diga ao Senhor que assim seja, que assim seja, que assim seja. Faça isso em minha vida, Deus. Faça isso em minha vida, Senhor. Transforma a minha realidade. Faça isso em meu coração. Transforma a minha realidade. Transforma a minha realidade. E que eu saia daqui um novo ser, um novo homem, uma nova mulher, cheia da tua presença e cheio de amor por tua palavra.